Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Amém. Que o Senhor abençoe ricamente a leitura da sua santa palavra. Vamos mais uma vez invocar o nome do Senhor, rogando a sua assistência do Santo Espírito de Deus, para que possamos compreender esse mesmo Evangelho que tem sido pregado há tanto tempo. Vamos orar. Santo Deus e Pai, te damos graças pela tua palavra, que é sempre nova, sempre relevante, tão útil para as nossas vidas. Passarão os céus e a terra, ó Deus, mas a tua palavra jamais passará. Ela é perfeita. E obrigado, ó Deus, porque nela nós temos a mensagem da graça, onde o Senhor confere salvação àqueles que não merecem a salvação, antes merecem o juízo eterno. Obrigado, Senhor, por essa boa nova de graça, pelo Evangelho de Cristo Jesus, tão profundo, capaz de salvar o homem das trevas e os trazer para a maravilhosa luz. Rogamos ao Deus o teu auxílio, o auxílio do teu Santo Espírito, que tem nos iluminado para compreender os mistérios do Evangelho. Ó Deus, sem ele, teremos como que um véu sobre as nossas mentes, sobre o nosso entendimento, sobre os nossos corações, e não compreenderemos a gloriosa mensagem do Evangelho. Ó Santo Espírito da graça, suplicamos a tua compaixão, que o Senhor, misericordiosamente, cheio de compaixão, venha e sopre neste lugar. Abra os nossos olhos, ó Deus, tira as escamas, para que possamos olhar para Cristo e vê-lo na sua glória, na sua majestade, e sermos movidos ao amor intenso, a paixão por Cristo, e amá-lo
acima de todas as coisas. Viver para Ele. Ser com teu servo também que fala contigo. O Senhor sabe das limitações, das fraquezas. Mas abençoa, Deus, a despeito de nós. A tua igreja, a tua noiva. Honrando as tuas promessas. Para a glória do teu próprio nome. Convém que o Senhor cresça. E que nós todos diminuamos. Abençoa assim, ó Deus, esse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, uma das características da modernidade, da nossa geração, é a sede que temos por novidade. É ou não é? A verdade é que gostamos sempre de um lançamento, uma coisa nova, ouvir a respeito de algo novo, uma nova técnica, isso nas diversas áreas da vida. Tecnologia. Gostamos sempre de acompanhar os novos lançamentos, ver as novas tendências, as tecnologias que prometem revolucionar a nossa forma de interagir e de ver o mundo. No mundo empresarial, a mesma coisa. Novas técnicas, novo estilo de fazer o marketing, o comércio e vendas que prometem trazer um novo ânimo, uma nova impulso às suas vendas. O mesmo acontece em todas as áreas da vida. A psicologia, a nutrição, tantas vezes. Novas dietas revolucionárias, exercícios físicos que prometem você dar um abdômen sarado assistindo televisão, tomando choquinho na barriga. Talvez você já tenha visto essas promessas tão tolas. Mas o homem, meus irmãos, tem sede por novidade. E a verdade é que essa sede por novidade reflete, também é manifestada na vida da igreja. Quantas vezes a igreja do Deus vivo, a igreja que supostamente deve ser apegada às veredas antigas, gosta ou tem sede por novidade. Visão de um novo modelo de igreja. Não é mais igreja apostólica, com pastor, presbítero, diácono, pregação, aquele modelo tradicional, antiquado, passado. Agora nós somos comunidade, somos uma comunidade de amor, sem estarmos presos a essas coisas do passado. Não funcionam mais, é evolução. Novo estilo de culto, de adoração. O apelo. Vamos agora evangelizar assim. O apelo já está ficando velho, na verdade, já está passando. Agora eles querem outras coisas novas. Encontro com Cristo. G12. MDA é a nova ameaça. Está ameaçando a própria igreja presbiteriana, modelo de discipulado apostólico, outra heresia, outra novidade que visa retirar aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. A ideia, meus irmãos, é não cair no mesmismo, não cair na monotonia. É preciso trazer coisas novas, é preciso manter a igreja estimulada, interessada, empolgada, engajada. Algumas igrejas, com essa visão por novidade, tentando manter a igreja sempre estimulada, tem todo ano um tema do ano. Esse é o ano da família. Vamos investir na família, tudo a respeito de família. Aí agora, ano que vem, ano de fazer discípulos. Esse ano é o ano da colheita. Ano que vem, o ano da vitória. Esse ano é o ano da declaração profética de que o Brasil é do Senhor. Alguns chegam a dizer que esse é o ano do retorno de Cristo e fomentam toda a sua programação eclesiástica nessa ideia de que o homem pode dizer quando Cristo vai retornar, marca a data. Meus irmãos, o homem tem sede por novidade. E existe, por um lado, meus irmãos, uma crendice pecaminosa no homem, uma facilidade para crer nessas coisas, a ponto de levar ele a abraçar a todo tipo de doidice que lhe é oferecida e pregada, sem nenhuma base bíblica. A palavra de Deus chama tais pessoas de meninos, que são agitados de um lado para outro por todo tipo de vento de doutrina. Toda novidade, criança abraça.
Mas por outro lado, meus irmãos, por outro lado, existem a desconfiança madura. Se existe por um lado a crendice pecaminosa, existe a desconfiança madura que é cautelosa ao ouvir falar de novidades, porque não é menino. A desconfiança madura tem pouco mais de discernimento. Compreende as coisas, examina, julga todas as coisas, retém o que é bom. Ele sabe que a novidade dificilmente entrega aquilo que ela promete, cumpre as suas promessas. Em geral, sabe que o que funciona mesmo não é a novidade, e sim o conhecimento maduro, testado e aprovado pelos séculos e pelas gerações. E é mais ou menos isso, meus irmãos, que o apóstolo Pedro, nessa passagem, está nos fazendo refletir. Até então, meus irmãos, até esse ponto, no versículo de número 10, o apóstolo Pedro, como temos escutado nas exposições, tem preparado os crentes da dispersão, judeus convertidos ao cristianismo, a perseverar na fé em meio a um mundo hostil. E de que modo ele tem feito até aqui? O que ele tem feito, temos visto, é ensinar doutrina, verdades antigas, sólidas. Ele tem pregado o próprio evangelho e as suas diversas facetas das boas novas da graça. Ele tem falado de eleição, de regeneração, da esperança celestial, da perseverança dos santos, da ressurreição dos mortos, da doutrina, da providência de Deus. Em suma, ele tem apresentado as boas novas do Evangelho da Graça, em toda a sua profundidade, em toda a sua complexidade, em toda a sua riqueza, em todo o seu poder, para consolar corações, preparar almas para enfrentar um mundo hostil à sua fé. De fato, meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o foco do apóstolo Pedro, os versículos que temos diante de nós, 10 a 12, é mostrar e enfatizar para aqueles que têm escutado a sua mensagem, receberão essa carta, de que o Evangelho, em certo sentido, não é nenhuma novidade. O Evangelho não é modinha. O Evangelho não é uma ideia nova que um grupo de 12 homens, guiado por um lunático, criou e inventou e está agora pregando por toda a Galileia, toda a Judéia, todo o mundo antigo. Ele mostra, meus irmãos, que o Evangelho é a mensagem de Deus que tem pregado por todas as gerações. É a velha novidade. É a novidade das boas novas, de perdão de pecados, que Deus revelou. É nova nesse sentido, porque não encontramos entre nós essa novidade do Evangelho da Graça. É nova porque Deus revelou, mas é velha, tão velho quanto existe mundo, tão velho quanto o homem pecou. É a velha novidade do Evangelho que ele tem apresentado. E ele apresenta isso, irmãos, remetendo para o ministério dos profetas. E falando que aquilo que ele tem pregado não é algo novo, não é uma ideia nova, mas deve ser recebido com total confiança, pois é a mensagem testada, aprovada, proclamada pelo próprio Deus ao longo de todas as gerações. Assim, meus irmãos, queremos considerar essa passagem, 1 Pedro 1, dos versos 10 a 12, com a ajuda do Senhor, sobre o seguinte tema: a velha novidade. E queremos considerar 3 pontos. Primeiro, o conteúdo evangélico da mensagem profética. O conteúdo evangélico da mensagem profética. Em segundo lugar, queremos ver o modo como os profetas interagiram com a mensagem do Evangelho. O modo como os profetas interagiram com a mensagem do Evangelho. E em terceiro lugar, o nosso privilégio em relação aos profetas, em relação aos próprios anjos de Deus, com respeito ao Evangelho, a essa velha novidade. Meus irmãos, a primeira coisa que vemos aqui no texto é que o conteúdo da mensagem profética
dos santos profetas de Deus do passado, que ministraram na antiga dispensação, não diverge em absolutamente nada na sua essência da mensagem apostólica. Veja o que ele diz aqui no texto. Vamos reler no verso 10. Olha o que ele diz. Foi a respeito desta salvação, isto é, deste evangelho que eu tenho anunciado, tenho já falado no início dessa carta, a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar o quê? De antemão, testemunho dos sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Meus irmãos, o que o apóstolo diz aqui é algo inequívoco e não podemos perder o sentido da mensagem, tem muita relevância e importância para nós. A mensagem que Pedro tem pregado, juntamente com os demais apóstolos, aqueles que foram, como ele fala no verso 12, aqueles que falaram nos últimos dias pelo Espírito de Cristo, essa mesma mensagem estava na boca dos profetas do Antigo Testamento, essencialmente a mesma mensagem. Então ele fala, irmãos judeus, crentes que se converteram à mensagem de Cristo, identificaram o Messias e seguem a Cristo, irmãos judeus, crentes na dispersão, compreendam que aquilo que estamos ensinando não diverge em nada daquilo que você tem acalentado no seu coração por tantas gerações na esperança do Messias. Pregamos aquilo que os profetas pregaram desde a antiga aliança. Assim, meus irmãos, o que vemos, em primeiro lugar, é um paralelo, perfeito paralelo temático entre a mensagem apostólica e a mensagem dos profetas de Deus. Meus irmãos, quem eram os profetas de Deus? Os profetas de Deus da antiga aliança eram homens que representavam a Deus para ser a boca de Deus, para comunicar a sua mensagem ao seu povo. E eles foram, ou melhor, eles apareceram, surgiram dentro da história da redenção em um momento muito importante da história de Israel. Os irmãos devem se lembrar que Israel surgiu como nação após terem saído do Egito, após o Senhor ter tirado-os da escravidão do Egito, e ao tirá-los do Egito levou ao Sinai, firmou com eles uma aliança, a aliança chamada mosaica, aliança no Monte Sinai, no qual, naquela aliança, o Senhor prometeu para eles: eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo, minha propriedade exclusiva, peculiar, eu os redimi. Com um forte braço estendido do Egito, vocês pertencem a mim. E porque pertencem a mim, aqui está agora o modo como vocês devem viver. E o Senhor deu ao seu povo aliança, do povo da aliança, leis, estatutos, juízos, uma direção, um modo de viver digno do povo da aliança. Porém, nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos que esse povo não permaneceu por muito tempo fiel à aliança. Não honrou o Deus da aliança, antes profanou, desprezou, pisou no sangue da aspersão, abraçou os ídolos, abraçou o Egito e literalmente desprezou, na sua grande maioria, a mensagem da redenção. E é nesse contexto, meus irmãos, principalmente, que Deus levanta em grande número os seus santos profetas. Homens que representavam a Deus, que eram fiéis à aliança, que compreendiam a mensagem essencial daquilo que Deus tinha para o seu povo, para exortar o seu povo, para que eles se arrependessem. Essa é a primeira função do profeta. Pregar o arrependimento. Pregar que o povo abandonasse os ídolos, abandonasse aqueles caminhos de impiedade e se voltassem para Deus, e se voltassem para servir aquele Deus gracioso que os redimiu do Egito. Pregaram arrependimento. Mas eles também fizeram uma outra
uma outra coisa, uma outra função importante, característica da mensagem profética, que eles não só pregaram arrependimento, mas anunciaram o juízo de Deus que viria sobre o seu povo caso não se arrependessem. E eles sabiam por revelação que o povo não haveria de se arrepender, então o juízo haveria de vir. Eles anunciaram o juízo que foi materializado, se concretizou no exílio. O povo foi arrancado da terra prometida e foi enviado para um período de grande e profunda disciplina. E os profetas tiveram esse papel. Anunciaram o que Deus haveria de fazer. Com aqueles impenitentes, com aqueles homens que têm desprezado a mensagem gloriosa, Deus haveria de julgar o seu povo. Mas, meus irmãos, a mensagem dos profetas não acaba aí. Se acabasse aí, estávamos na água. Os profetas anunciaram esperança. Eles pregaram, inspirados pelo Espírito de Cristo que neles estava, que o Senhor haveria de restaurar o seu povo. Depois de 70 anos, como vimos pela manhã, o povo seria trazido de volta para a terra prometida. Seria restabelecido. Estaria novamente perto do Senhor, estaria novamente vivendo em intimidade com Deus. Aquele momento de disciplina haveria de passar a esperança. E os profetas certamente pregaram isso com grande entusiasmo. E, meus irmãos, qual era a esperança que os profetas tinham anunciado? Será que é a esperança das obras? De que eles haveriam de retornar pelo próprio esforço deles e eles iriam tentar novamente. Vocês tentaram uma vez pelo seu próprio esforço, não conseguiu ser fiel ao Deus da aliança, mas agora Deus vai dar uma segunda chance a vocês. Vamos ver se da segunda vez vocês conseguem fazer melhor. Vocês se dedicam com mais força. A mensagem dos profetas, meus irmãos, não foi a mensagem das obras. Não foi a mensagem do tente de novo, dessa vez talvez com mais dedicação. Mas foi a mensagem da graça. Os profetas, segundo Pedro diz, eles anunciaram, profetizaram a graça. Eles pregaram a mensagem da graça. E, meus irmãos, essa é a essência do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem de graça. Quando o Senhor promete salvar pecadores, a despeito do seu merecimento, a despeito daquilo que nós fizemos. Não fizemos nada para merecer sermos tirados do Egito, fizemos tudo para merecer o exílio e não fizemos novamente nada para merecer o retorno à terra de Canaã. Tudo o Senhor fez pela graça. E essa, meus irmãos, é a mensagem consistente dos profetas. Eles anunciaram um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus que não nos trata de acordo com o nosso merecimento. Isaías 60, verso 10, ele diz o seguinte: estrangeiros edificarão os teus muros, e os teus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça eu tive misericórdia de ti. Eu irei retorná-los, eu lhes trazer de volta para a terra prometida. Os muros serão reedificados, os reis da terra servirão ao meu povo Israel, povo meu exclusivo. De fato, no furor eu os castiguei, mas na minha graça, no meu favor imerecido, eu tive misericórdia de vocês. Meus irmãos, essa é a mensagem dos profetas. Mensagem de graça. Os versículos mais lindos de toda a palavra de Deus é Isaías 40. Isaías 40, verso 1 e verso 2. O Senhor, ali, depois de pregar o juízo, em muitos capítulos, anunciar o exílio, anunciar toda a dor e o sofrimento que haveria de recair sobre o seu povo por conta do pecado, ele não se aguenta e fala: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo a tua milícia, que já a iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Deus já pagou pelos seus pecados.
E haverei de trazê-los de volta, e haverei de consolá-los no seu coração pela mensagem da graça. Essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem apostólica, a nossa mensagem. Porém, meus irmãos, por um lado, de fato, esse é um ponto, os profetas pregaram a graça, mas a graça ela não é impessoal. A graça não é esse conceito abstrato de que Deus é bom para com algumas pessoas, não. A graça tem nome. A graça, ela é... Você pode colocar o dedo na graça e dizer, aqui está a graça. E onde está a graça? A graça está no que os profetas pregaram. Veja o que eles disseram. O apóstolo Pedro diz que eles profetizaram a graça. Profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. De que maneira? Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Meus irmãos, como é que fazemos para colocar o dedo na graça e dizer aqui está a graça? A graça está na pessoa de Cristo, nos seus sofrimentos e nas glórias que se seguem. Os profetas não apenas anunciaram um Deus gracioso, os profetas anunciaram um Salvador, um Messias, um Cristo, Filho de Deus, que haveria de sofrer horrivelmente pelos nossos pecados e as glórias que o seguiriam. A mensagem profética do Antigo Testamento não foi vaga, meus irmãos. A mensagem dos profetas foi a mensagem do Cristo crucificado. Os profetas diriam amém para Paulo, quando disse, decidir nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e estes crucificado. Os profetas diriam amém, essa é a nossa mensagem. Nada queremos saber entre o povo de Israel, senão Jesus Cristo e este crucificado. Eles tinham clareza a respeito disso. Eles pregaram o Messias. E não é isso que vemos na mensagem dos profetas. Ezequiel, ele pregou a respeito de um pastor que apacenta as ovelhas. Em Ezequiel 34, verso 23, ele fala, suscitarei para eles um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Oséias, ele fala do rei, o filho de Davi. Em Oséias 3:5 ele fala, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Ele restaurará o governo do seu povo. Zacarias anuncia o rei justo e humilde, montado em um jumentinho, filho de uma jumenta. É ele que haverá de salvar o seu povo. Ele vai trazer a graça. A graça não vem no vácuo, a graça vem nos lombos do Senhor Jesus Cristo. Daniel anuncia o Filho do Homem, que apareceu diante do Ancião de Dias, e que a ele foi dado domínio, glória, reino, para que os povos e nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará. O seu reino jamais será destruído. Daniel 7, 13 e 14. Daniel não falou de uma salvação vaga, ele falou de um rei, filho do homem, que terá todo o domínio, tanto no céu quanto sobre a terra. Malaquias fala do sol da justiça, que nascerá trazendo luz e vida e restauração, salvação nas suas asas. A salvação virá voando nas asas daquele Redentor, chamado Sol da Justiça. Sofonias, ele fala do amor que esse Salvador tem para com sua igreja. Ele fala, Sofonias 3,17, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Ele vem como um amante da sua igreja, como seu esposo, marido. Jonas apresentou a Cristo na sua própria vida. Ele falou da morte e da ressurreição. Estando sob o poder da morte durante 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, ele foi um sinal de Cristo. E Isaías, chamado profeta evangélico,
que talvez falou com muito mais luz e mais clareza do que todos os demais. Ele anuncia que a graça e a salvação não está no vácuo, mas está nos lombos de Cristo, nas suas enfermidades, no servo sofredor que agradou ao Senhor moê-lo, fazê-lo enfermar. Isaías anunciou claramente, deu testemunho de antemão a respeito dos sofrimentos de Cristo e das glórias que se seguiriam. Ele fala das duas coisas. Em Isaías 53, verso 10, ele diz o seguinte: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então vem a glória. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Os irmãos, a mensagem da cruz, do Cristo crucificado, no qual dependemos dele para toda salvação, para que recebêssemos qualquer graça, é a velha novidade. Anunciada desde antes da fundação do mundo, o seu sangue é conhecido, diz a palavra de Deus. Anunciado pelos santos profetas com tal clareza, com tal descrições vívidas, detalhadas, que israelita nenhum, fiel, trabalhado pelo Espírito Santo, poderia perder ou não compreender a mensagem. A mensagem de que o Messias haveria de vir para derramar graça era uma mensagem inequívoca na pregação apostólica. Logo, meus irmãos, não é novidade nenhuma. Isso é importante para que Pedro fale, estabeleça isso. No tempo apostólico, muitos dos evangelistas, dos discípulos, dos apóstolos, foram acusados justamente nesse ponto, de mudar os costumes, de pregar novidade. Atos 6,14 diz o seguinte: temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ele vai mudar aquilo que Moisés falou, vai mudar aquilo que temos ouvido dos profetas. Atos 21, 21. E foram informados a teu respeito que ensinas a todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. A mensagem dos apóstolos não é contra Moisés, é a mesma mensagem do Antigo Testamento. Que Cristo haveria de padecer, sofrer e glórias seguiriam após si. O apóstolo Pedro disse isso algumas vezes, Atos 3,18, pregando no grande dia de Pentecostes, ele fala: Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. O quê? Que Cristo havia de padecer. Cristo havia de padecer não é nenhuma novidade, é a velha novidade. O próprio apóstolo Paulo, Atos 26, na leitura que fizemos hoje corrente, falando ao rei Agripa, ele fala, Atos 26, verso 22, ele fala: não tenho dito nada, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é o quê? Que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Não estou dizendo nada novo. E não foi isso que Jesus disse para aqueles discípulos desanimados no caminho de Emaús. Ele fala: ó nécios e tardos de coração, Lucas 24. Para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na glória? E diz que, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Meus irmãos, qual é a aplicação para nós dessa verdade? A aplicação é a seguinte: a palavra de Deus, ela tem uma mensagem. Toda ela, Antigo e Novo Testamento, ela tem uma única mensagem,
que é chamada a mensagem da cruz do Calvário. Talvez você já tenha ouvido dizer o seguinte: o Antigo Testamento é para os judeus. O Antigo fala da lei, o Novo fala da graça. Não é isso que ouvimos por aí? Lei e graça, uma dicotomia que não existe na palavra de Deus. Aqueles do Antigo Testamento foram salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. Estamos no tempo da graça. Ou pior de tudo, o Deus do Antigo Testamento é um Deus bravo, severo, e o Deus novo é um Deus de amor gracioso. Meus irmãos, tudo isso não tem amparo nenhum na palavra de Deus. Tudo isso é errado. E devemos corrigir o nosso entendimento da palavra de Deus. Porque o Deus do Antigo Testamento é o Deus da graça, que enviou seus santos profetas para pregar a graça que vem por meio dos sofrimentos de Cristo e das glórias que o seguiriam. Assim, quando você ler a palavra de Deus, toda ela, no Antigo Testamento, você está lendo aquilo que é para você. Quando você lê Deus falando de Canaã e da herança e da terra prometida, Ele está falando daquilo que é para você, está falando do Evangelho, por meio de símbolos, tipos. Quando você ler a respeito de Deus derramando juízo contra Edom, contra Tiro, contra a Síria, contra a Babilônia, você pode ler isso para você, Deus derramando o juízo dos inimigos da mensagem da graça, dos inimigos da mensagem da cruz de Cristo. Deus haverá de destruir os inimigos da nossa fé. A palavra de Deus é toda una. Assim, meus irmãos, leia toda a Bíblia como um livro cristão. Toda a Bíblia tem uma só mensagem. De Moisés aos profetas, todo termos fala de Cristo. A palavra de Deus tem uma só mensagem, é a velha novidade do Evangelho. Que o Senhor anunciou quando o homem pecou, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente, a salvação vai vir por meio do sofrimento de Cristo. Essa foi a primeira mensagem que foi pregada. Ele te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirá. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele disse. E toda a Bíblia é o desenrolar dessa promessa. É compreender mais. É aprender mais detalhes. Aprender coisas novas. Mas a mensagem é essencialmente a mesma. A graça, por meio daquele que teve o seu calcanhar ferido. Sofrimento. Mas da glórias que o seguiriam. Esmagando a cabeça da serpente. Nos comunicando a salvação. Temos um só Cristo. Uma só mensagem. A palavra de Deus, ela é uma só. Segunda coisa, meus irmãos, que vemos nessa passagem, igualmente impressionante, não é apenas o conteúdo evangélico, da mensagem profética, conteúdo esse em perfeita consonância na sua essência com a mensagem apostólica, mas vemos algo interessante aqui. Vemos o modo como os profetas interagiram com essa mensagem. Ora, o texto nos diz que eles receberam essa mensagem por inspiração divina. Foi o Espírito de Cristo que neles estava, que deu testemunho de antemão a respeito dos sofrimentos de Cristo e da glória que o seguiriam. Eles receberam a mensagem por inspiração. O Espírito os inspirou. Não foi uma invenção deles também, não foi algo que eles inventaram na sua época, não foi uma novidade, mas foi uma mensagem divina, dada por inspiração. Mas o que é interessante nessa passagem é que Pedro fala que aos profetas profetizarem a graça, inspirados por Deus, proclamarem a Cristo e este crucificado, eles ficaram completamente interessados nessa mensagem. A ponto de, como diz Pedro, deles investigarem, deles indagarem, inquirirem atentamente a respeito dessa salvação. É isso que lemos no verso 10. Acompanhe comigo, ele diz, foi a respeito desta salvação, deste evangelho, não outro, o mesmo evangelho que eu tenho pregado, que os profetas indagaram, inquiriram. E no verso 11 fala, eles investigaram atentamente essas coisas. Meus irmãos, essas palavras expressam o modo como os profetas interagiram com a mensagem da cruz. Eles se dedicaram
para estudar essas mensagens. Todas as palavras são palavras diferentes, mas que são sinônimas, e tem a ideia, todas elas, de fazer um estudo cuidadoso, diligente, uma investigação, um exame da mensagem que eles estavam pregando. De modo, meus irmãos, que os profetas não pregaram a mensagem da cruz de modo indiferente, apenas como sendo boca de Deus, fala a Deus, qual é a mensagem, eu vou transmitir, mas eles eram apaixonados pela cruz do Calvário. Assim como o apóstolo Paulo transpira esse amor pela mensagem da cruz, e o apóstolo Pedro também, todos os apóstolos de Cristo, os profetas de Deus, eles amavam a mensagem da cruz. Desejavam estudá-la, compreendê-la, se debruçaram sobre suas próprias profecias, para entender mais, para meditar sobre elas, para aprofundar no conteúdo da compreensão do Evangelho de Deus. Os profetas, meus irmãos, de Moisés a Malaquias, eram todos fascinados pela promessa da salvação. E estudaram essa promessa. E vieram, de fato, a conhecer e compreender. Compreenderam que era uma mensagem de graça, compreenderam que dizia respeito a uma graça que viria através do Messias, que haveria de sofrer, padecer, e após isso teríamos as glórias que haveria de seguir. Eles entenderam isso, porque eles estudaram, eles se dedicaram, eles tiveram interesse. A modo como eles interagiram com a mensagem que eles mesmos profetizaram foi com profundo interesse, dedicação e estudo sério da própria profecia que eles profetizaram. E, meus irmãos, isso para nós é uma exortação por si só. De que modo você tem interagido com a mensagem apostólica que tem lhe sido pregada, lhe sido anunciada? Com interesse? Você compreende a mensagem que lhe é ensinada? Que lhe é transmitida? Você investiga atentamente, você inquire, interroga, estuda, dedica esforço mental para compreender o Evangelho em toda a sua profundidade, em toda a sua complexidade, em todas as suas facetas, em toda a sua riqueza? Meus irmãos, é preciso isso. Nós nos esforçamos tanto para compreender as coisas dessa vida, não é? Nos dedicamos, derramamos suor, lágrimas, sangue, para sermos mestres nas coisas dessa vida. Para adquirir o conhecimento. Doutores, PhDs, em assuntos da maior insignificância. Você é PhD em saber quantos anjos podem dançar na ponta de um alfinete. A expressão que fala é um assunto insignificante. Se dedica para conhecer tantas bobagens. E você tem se dedicado para conhecer a doutrina da salvação. Estudamos a fundo matérias que não têm relevância nenhuma na sua vida, a não ser lhe fazer passar em um concurso público. E nada de errado com isso. Mas em comparação, você se dedica, investiga, inquire atentamente, com todo esforço, para compreender aquilo que não lhe dará um concurso, mas lhe dará a salvação da sua alma. A mensagem gloriosa da graça em Cristo Jesus, você se dedica. Meus irmãos, sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso perigo? Qual é o perigo que corremos? É achar que compreendemos a mensagem do Evangelho, quando na verdade não entendemos patavinas. Não entendemos nada. Ah, você pensa, eu já escuto muitos sermões. Eu já sou crente há muito tempo. Eu já sei tudo que tem que saber a respeito do Evangelho. Tem alguma coisa que eu não sei ainda? E ao mesmo tempo, fala a linguagem das obras. Está na igreja há tantos anos. E ainda se apega ao seu próprio esforço. Não compreendeu a graça. Não entendeu a graça. Não entendeu o que significa a graça. Não entendeu o instrumento por meio da qual a graça é entregue, isto é, a morte de Cristo. Não se apega às glórias que se seguiriam. Não compreende nada.
Nunca se debruçou, a razão é essa, para se dedicar com esforço mental para compreender o mistério do Evangelho, a Bíblia chama assim. Mistério do Evangelho. E sabe por que, meus irmãos, precisamos nos dedicar tanto? Ora, obviamente pela importância da matéria. O Evangelho é de sua importância. Não é algo insignificante, mas é de total significância, significação, importância eterna. Mas precisamos estudar constantemente, profundamente, inquirindo, indagando, investigando atentamente. Porque o nosso coração é averso a essa matéria. O nosso coração não aprende facilmente a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. O nosso coração, ele tem a tendência para falar obras, para falar mérito próprio, justiça própria, orgulho pessoal. Não gostamos da mensagem, é estranha, não casa, não é intuitiva, não entra na mente do homem natural. Até mesmo do regenerado, que muitas vezes se confunde. Tem coisas que aprendemos com facilidade, não é? E tem coisas que aprendemos com muita dificuldade. Por exemplo, as crianças, elas têm maior facilidade para aprender idiomas. Elas aprendem em questão de meses um novo idioma e fala com uma fluência impressionante. Enquanto os adultos têm uma dificuldade absurda de aprender um novo idioma. Estudam, falam aquela coisa com a dificuldade danada e se deixa de estudar, logo perde o que aprendeu. Pois assim é o nosso coração, meus irmãos. O nosso coração tem dificuldade de aprender, reter e falar com total fluência o idioma da graça de Deus em Cristo Jesus. Se deixado de lado, facilmente caímos no legalismo. Se não investigarmos atentamente com constância, facilmente caímos na linguagem da justiça própria. E muitas vezes maquiamos isso com discurso de piedade. Rejeita a graça e abraça a justiça própria com um discurso que parece piedoso. Eu não abraço o Evangelho porque sou indigno. Eu não abracei o Evangelho ainda e a graça porque, na verdade, eu não mereço ainda. Miserável. Não reconhece o quão miserável é. Não entende o que é graça. Graça não é para quem é digno. E você maqueia o seu orgulho soberba e sua fluência no pacto das obras, na linguagem de obras, com discurso aparentemente piedoso. Ou então, não vou tomar a ceia do Senhor, um meio de graça, porque não me arrependi o suficiente. Você transforma os meios de graça em obras. Eu preciso fazer isso para depois receber aquilo de Deus. Estabelece passos e requisitos que Deus não estabeleceu. O requisito único é a fé. Creia em mim. E crer não é obra, apenas confie no que eu lhe disse. Eu prometi graça, entenda. Eu vou falar de novo, graça, eu vou falar outra vez. Graça, eu vou falar pelos profetas. Graça, Isaías, graça. Malaquias, graça. Sofonias, graça. Apóstolos, graça. Jesus, graça. Entendeu? Nós não entendemos. Porque o nosso coração é corrupto, orgulhoso. Gosta de falar o mérito próprio. Gosta de se vangloriar. Por isso precisamos estudar atentamente, investigar com todo zelo e cuidado, inquirir e indagar a respeito da graça. Assim como os profetas fizeram. Não é isso que o Senhor Jesus fala para aqueles homens no caminho de Emaús? Honestos e tardos de coração para compreender tudo aquilo que os profetas disseram. Vocês não compreendem porque o coração de vocês é dado às obras. Porque o seu coração é nécio, incrédulo. Não crê na mensagem. Mas ele fala, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na glória. Vou falar mais uma vez. Será que vocês vão entender agora? Pela graça de Deus eles entenderam. É dito no texto que os olhos deles se abriram, eles se compreenderam, viram Cristo. O coração deles ardia enquanto Cristo lhes falava. Cristo pacientemente falou da graça mais uma vez. Naquela vez eles compreenderam. Será que hoje você vai compreender? Mais uma vez pregando a graça, tantas vezes, há tantos anos. Será que hoje você vai compreender que não é por mérito próprio que o homem é salvo algum? Mas é pela graça e de graça em Cristo Jesus, pelos seus sofrimentos.
Meus irmãos, sair da escola sem saber ler e escrever é uma tragédia. Miserável, uma desgraça. Nós temos isso no nosso país. Porém, desgraça maior é frequentar a escola de Cristo. É sentar debaixo de um púlpito fiel que prega a graça e sair analfabeto. Não aprendendo a fluência da graça, não falando a graça com fluência, não sabendo aplicar a graça às suas lutas, às dificuldades da sua vida, e ainda falando com fluência apenas a mensagem das obras. Meus irmãos, se vocês desejam estarem prontos para viver com firmeza a fé em um mundo hostil, não é esse seu conhecimento rasinho que vai lhe garantir. Ou talvez esse seu conhecimento equivocado que você pensa que tem. Você precisa compreender o Evangelho. O Evangelho precisa ser o foco dos seus esforços constantes, diligentes, para que você compreenda a glória, a dimensão, a profundidade, a largura e a altura do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não foi isso que o apóstolo Pedro orou? Em Efésios, passagem que o pastor Josafá está expondo nas terças-feiras, Efésios 3,14, uma das orações mais lindas de toda a Bíblia. Ele fala: por essa causa me ponho de joelhos diante de Deus Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados no amor, a fim de ter um conhecimento raso do Evangelho. Como é que você está fortalecido em Cristo? Vindo na igreja uma vez por semana e não estando nem aí, não se dedicando, se esforçando mentalmente, inquirindo, investigando para compreender o Evangelho? Ele não. Serão fortalecidos com poder, compreendendo com todos os santos, incluindo os profetas, qual é a largura, comprimento, altura, profundidade, e conhecer o amor de Deus, o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ele fala que eu quero que você compreenda aquilo que excede a compreensão, para que você não pense que já esgotou, que já chegou no patamar, já alcançou, já sabe tudo o que tem para saber. Não, o Evangelho é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você nunca será um doutor no Evangelho. Sempre um estudante, iniciante, por maior que seja o seu esforço. Eu lhe pergunto, você está buscando compreender o Evangelho com o mesmo empenho com que os homens buscam as coisas desse mundo, os tesouros desse mundo, os prazeres desse mundo? Você se empenha para buscar a palavra de Deus, meus irmãos, o Senhor. Ele diz que é assim que você vai encontrar. Provérbios 2, verso 1 a 5, ele diz o seguinte: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazerdes atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinar o teu coração ao entendimento, investigando, inquirindo, indagando, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. De que modo você tem procurado a compreensão do Evangelho da Graça? Como a tesouros escondidos, investigando atentamente, inquirindo como você interage com a mensagem que lhe é pregada. Você é um ouvinte passivo? Entra por aqui, sai por aqui e amanhã vive a sua vida de obras. Ou você é um aluno da graça, que deseja conhecê-la mais e mais? O modo como os profetas interagiram com a mensagem da cruz é para nós uma lição grande. Mas, meus irmãos, há uma última lição aqui para nós. Nós vemos o conteúdo na mensagem profética, um paralelo perfeito com a mensagem apostólica. O modo como eles interagiram, que não foi frieza, indiferença, mas com total desejo de compreender e estudar. Mas vemos, por último, o nosso privilégio.
acima ou superior ao privilégio dos profetas e até mesmo dos santos anjos de Deus. Meus irmãos, o texto nos diz que os profetas investigaram, inquiriram, estudaram atentamente a mensagem da cruz e, de fato, em certo sentido, eles compreenderam essa mensagem. Se não tivesse compreendido, não teriam sido salvos. Eles compreenderam a graça, compreenderam que era na pessoa de Cristo Jesus. Pregaram assim, eles entenderam isso, mas eles não entenderam tudo. Teve coisas que eles estudaram, quiseram compreender e não entenderam. Especificamente, o que eles não entenderam foi o tempo do cumprimento das profecias. É dito aqui no verso 11, acompanhem comigo, que eles, investigando atentamente o quê? Qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Eles investigaram e perguntaram: quando isso será, Senhor? Quando vai ocorrer tudo isso? A mensagem da graça entendemos, mas quando veremos esse homem? Quando veremos esse Cristo? Quando veremos esse Salvador? Eles estudaram, tentaram entender isso. Isso fica muito claro, por exemplo, em Daniel 12. Se vocês puderem abrir comigo, verão. O profeta é ansioso para entender isso. Em Daniel 12, a partir do verso 6, tendo recebido a revelação da mensagem da graça, dos sofrimentos de Cristo, Daniel então se volta para Deus no verso 6, Daniel 12, e pergunta. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, dizendo: quando se cumprirão estas maravilhas? Quando se cumprirão? Quando vereis, Senhor? Aí ele recebe a resposta. Verso 7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. A resposta vem agora, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eu acho que Daniel não entendeu essa resposta. Quando vai acontecer isso? Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Não é muito claro, não é? E de fato ele não entendeu. Verso 8 ele fala: eu ouvi, porém não entendi. Então ele não se contentou, ele perguntou e disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Eu preciso compreender, eu anseio, eu amo essa mensagem, eu amo esse Cristo, quero vê-lo, quero abraçá-lo. Por favor, me diga quando será. Aí o Senhor responde de novo. Verso 9. Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. O Senhor diz para Daniel: Daniel, você quer uma resposta mais detalhada? Aqui está. Fatos, eventos, que se seguirão, números. Mas, deixa eu lhe falar uma coisa. Segue a tua vida. Vai, Daniel. Segue o teu caminho. Não se preocupe muito com isso, não. Porque não é para o seu tempo. Você vai descansar. Você vai morrer. E não vai ver o cumprimento dessas coisas. No último dia, você levantará, você ressuscitará, irá receber os benefícios daquilo que eu tenho anunciado. Mas não é para os seus dias. Não se preocupe com isso, não. Apenas pregue a graça. Não é para o seu tempo. É para quem, então? Aqui está o nosso privilégio, meus irmãos. É para nós. O apóstolo Pedro diz que eles profetizaram uma graça. Acerca da graça, como diz aqui no texto, a vós outros destinada, no verso 10, final do verso 10. Profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. E no verso 11 é dito também que, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo,
que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que os seguiriam. E no verso 12 diz o seguinte, acompanhe. A eles foi revelado, como lemos em Daniel, que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. Foi para nós, meus irmãos. Nós temos o privilégio de viver no tempo da completa revelação. Nós temos o privilégio de ver o cumprimento das profecias, de saber o seu nome. Você sabe o nome dele, Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Você sabe, você viu a sua vida, você ouviu as suas palavras, você ouviu a sua pregação clara e cristalina, conhece as suas parábolas, os seus sermões, você ouviu o Sermão do Monte. Você ouviu ele dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, que privilégio! Nós vimos o cumprimento da mensagem dos profetas. É para nós. Fico pensando, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um gênio, um homem visionário, muito além do seu tempo, na sua compreensão. E das suas muitas obras, ele projetou, escreveu, esboçou o avião, o helicóptero. Leonardo da Vinci. Porém, ele nunca teve o privilégio de ver o helicóptero. Muito menos de voar. Nós temos o privilégio de andar por aí, voar os ares. Aquilo que Da Vinci apenas vislumbrou. Obviamente que os profetas andaram na graça. Eles sorveram da graça, eles experimentaram a graça, mas eles não viram a graça em carne e sangue. Eles não viram a Cristo, não tiveram esse privilégio e nós tivemos. Lembra-se do Santo Simeão, judeu fiel, aguardando, diz a palavra, homem que aguardava a manifestação do Messias, a consumação da salvação. A ele foi revelado que ele veria e ele viu. Recebeu a Cristo nos seus braços. Carregou o Messias, e olhou para os céus e disse, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Luz para a revelação dos gentios, glória para o teu povo de Israel. Que privilégio, carregar a Cristo nos seus braços. O próprio Senhor Jesus disse, Mateus 13, 17, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Nós temos esse privilégio, o privilégio da revelação completa. Não vimos a Cristo, obviamente, mas temos a Cristo aqui, completo, a revelação completa, a maturidade da fé, a maturidade da revelação. O Senhor falou para o seu povo no passado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Porém, nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Que privilégio ouvir a mensagem da cruz direto da boca do Filho. Sabe o que isso quer dizer para a sua vida? Que a sua investigação, a sua inquirição, a sua indagação a respeito do Evangelho deve ser com interesse ainda maior do que a dos profetas. Pois você já viu a manifestação de todas as coisas. E ela é muito mais gloriosa do que os profetas poderiam sonhar ao ver Jesus. E nós o vimos pela fé. Mas, meus irmãos, se por um lado nós temos o privilégio com respeito aos profetas com o tempo, com respeito ao tempo da mensagem, pois nós temos escutado essa mensagem no tempo do cumprimento de todas as coisas, naquilo que a palavra chama de a plenitude dos dias, dos tempos. Nós temos um privilégio ainda maior. Um privilégio que o apóstolo Pedro apresenta aqui, o privilégio em relação aos anjos também. Esse é o nosso último ponto. Os profetas desejaram ver essa mensagem. Ver a Cristo. E não viram. Os anjos desejaram experimentar essa mensagem. E não experimentaram. É dito no texto, o apóstolo Pedro diz no final da nossa passagem, que todas essas coisas, todo esse evangelho da graça, toda essa pregação do Cristo crucificado, das glórias que se seguiriam, eram coisas que os anjos anelavam perscrutar. Meus irmãos, essa expressão é muito forte.
Perscrutar quer dizer, a palavra no original, eles têm um desejo, uma curiosidade, um desejo de olhar, examinar e ver e compreender algo. E o anelar é o intensificador que fala do modo como eles desejavam compreender. Não era por uma mera curiosidade, mas era por profunda paixão. O anelar quer dizer literalmente ter um desejo intenso, uma cobiça quase. É a mesma palavra para falar do desejo sexual que um homem pode ter por uma mulher. Anelar, com paixão, com intensidade. Os anjos tinham essa paixão por compreender o Evangelho. Mas os anjos não compreenderam muitas coisas do Evangelho? Sim, meus irmãos. Não, isso não quer dizer que os anjos não tiveram nenhuma relação com o Evangelho. Afinal de contas, os anjos anunciaram o nascimento de Cristo. Os anjos ministraram a Jesus durante o tempo da sua provação no deserto. Os anjos estiveram no sepultamento, na sepultura onde Cristo foi sepultado. Os anjos participaram e testemunharam a ascensão de Cristo. Os anjos são chamados de espíritos ministradores a favor dos que creem. Eles estão profundamente envolvidos com a mensagem do Evangelho. Os anjos, diz a palavra de Deus, se alegram quando o pecador se arrepende na terra. Mas tem uma coisa que os anjos não compreendem. Por maior que seja a participação dos anjos com respeito à redenção, os anjos não sabem o que é experimentar a graça e a glória da salvação. O que é ter pecado perdoado. É como se o anjo, conhecendo quem Deus é, conhecendo pecadores, coçasse a cabeça e perguntasse como pode ser isso, como pode um Deus santo perdoar pecadores e como deve ser a experiência de antes ser inimigo de Deus e agora ser profundamente amado por Deus. Eu não entendo, eu não compreendo isso. Mas você, crente, conhece por experiência própria. Aquilo que os anjos de Deus têm paixão, cobiça, desejo de compreender. Você conhece. Quando é perdoado verdadeiramente pelos seus pecados. E por que os anjos, meus irmãos, tinham essa fascinação pela salvação? Porque eles desejavam adorar a Deus. De todos os motivos que os anjos têm para adorar a Deus, por conhecê-lo na sua majestade, na sua glória, no seu poder e na sua soberania, o maior motivo que os anjos têm para adorar a Deus é a nossa salvação. Apocalipse diz, em Apocalipse capítulo 5, abra comigo. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 6, nós temos uma visão dos céus, de Deus, Jesus Cristo e dos anjos adorando a Deus. E como é que eles adoram a Cristo? Verso 9, a multidão de anjos, digno és de tomar o livro e abrir os selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aí ele acrescenta no verso 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Motivo pelo qual os anjos, de forma suprema, adoram a Deus nos altos céus, uma adoração perfeita, imaculada, intensa, profunda, um anelo de paixão, é por causa da nossa salvação. E aí eu lhe pergunto, se os anjos adoram ardentemente a Cristo por causa da salvação alheia, por que a nossa salvação? Por que, melhor dizendo, adoramos a Deus com tanta diferença? Pela nossa própria salvação. Os anjos olham Cristo que morreu por nós e louvam a Ele continuamente. Digno é o Cordeiro que foi morto, não por nós, pois ele não foi morto por nós. Morto por vocês. E você não anela para escutar essas coisas, compreender.
no elevado adoração do digno, que é o Cordeiro que foi morto por você, porque somos sonolentos, desatentos, desinteressados, porque o evangelho glorioso não nos conforta nas horas da tribulação. Porque o evangelho não nos enche de coragem para enfrentar o mundo, a carne e o próprio inferno. Porque não mexe com você. Porque você não investiga atentamente, porque você não adora esse Deus como os anjos adoram, diz respeito a você. Os profetas profetizaram uma graça destinada a vós. Os anjos adoram a Deus por uma salvação experimentada não por eles, mas por vocês. Deveríamos estar numa motivação acima dos profetas e dos santos anjos de Deus. Patético. A nossa forma de viver o evangelho não é. Os irmãos, a resposta é uma só, é incredulidade. Incredulidade que toma conta do nosso coração. Homens de pequena fé. Somos homens, mulheres de pequena fé. Homens indécios, tardios de coração para crer na mensagem dos profetas, dos apóstolos, de Jesus, crer na mensagem da Bíblia, crer naquilo que motiva os anjos. Somos lentos para crer na mensagem do evangelho, que isso deve levar a fazer. Em primeiro lugar, a orar e clamar. Senhor, eu creio, ajuda na minha falta de fé. Senhor, socorro, me ajuda, Senhor. Abre os meus olhos para que eu compreenda as maravilhas da tua lei. Livra-me dessa diferença. Eu preciso compreender. E segundo, dedicação mais. Como os profetas, como Pedro, como os anjos. De compreender esse Deus, compreender essa mensagem da cruz. Só assim você começará a sorver os benefícios fortalecedores da mensagem do evangelho e estará pronto para enfrentar um mundo hostil, sem cair, sem sucumbir. Você quer honrar a Deus na provação e na fornalha. Estude o evangelho ardentemente. Que esse seja o foco da sua vida. É o foco da sua vida, eu lhe pergunto agora. Seja sincero. Talvez isso responda ao porquê de tanta fraqueza espiritual. O porquê de tanta sonolência em adorar a Deus. O porquê de tanta apatia em buscar o Senhor. E porque não temos força alguma na hora da tentação. E quando provados, somos reprovados. E não temos a nossa fé aprovada por várias provações. Ele falou. Convia que Cristo padecesse e depois a glória seguisse. Essa é a nossa vida também. E só poderemos viver na compreensão daquilo que o Senhor tem nos ensinado, a velha novidade, que é sempre nova, que é sempre poderosa. Meus irmãos, a quem muito é dado, muito é cobrado. A mensagem de Pedro é clara. Nós recebemos mais que os profetas. Experimentamos mais que os anjos. Deus cobrará. De que modo você lida com essa mensagem? De modo que você interage com essa mensagem. Que o Senhor nos ajude a amar a mensagem da cruz. A viver como o apóstolo Paulo disse, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E que decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Que toda a palavra de Deus prega uma mensagem, que Cristo padeceu por pecadores e glórias se seguiriam após isso. Para que o nome dele mesmo fosse exaltado. Você ama a mensagem da cruz? Pague o preço. Tome a sua cruz. Investigue. Indague. Inquira atentamente. E que isso seja o foco maior da sua vida. Onde descansa a sua alma. Enquanto você não compreender esse evangelho. E não experimentar esse evangelho. Caso contrário, você está morto em seus delitos e pecados. E não tem poder algum contra as tentações. Que o Senhor nos abençoe. Amém.